Olá pessoal, boa noite a todos, seja bem-vindo a mais uma entrevista, mais uma live ao vivo da TV Foto Bruna, projeto Cidade Viva de Álvares Machado. Lembrando a vocês que agora temos duas entrevistas semanais, às terças-feiras, às terças-feiras ao vivo, e agora nas sextas-feiras também fazemos gravação e transmitimos na íntegra, Então você assiste na íntegra para as pessoas que às vezes não têm condição de fazer uma transmissão ao vivo, e eles recebem a gente na casa deles e a gente transmite ao vivo, na íntegra, nas sextas-feiras, tudo bem? E nas terças-feiras, a nossa live ao vivo aqui conosco. Queria agradecer a todos que estão participando com a gente, que está sempre assistindo a gente às terças-feiras. Ó, Elcio, eu não perco uma live, hoje eu vou estar lá assistindo e tal. Muito obrigado. Compartilhe, você que gosta das nossas lives, curte e compartilhe, pra gente é muito importante. Tudo bem? Agradecer aqui a Casa de Carnes Tradição, Escritório Contalex, Empório Naturo, Osmar Gás, Casa Radioluz, Móveis Eletrodomésticos e Disque Água, Veiga Metal Artes, China Mix, Panificador Amizade, nova panificadora em Álvares Machado, Dispan Alimentos, Jaqueline Naldi, Pratas Finas e Natura, fala com a Jaque, Estar Bem com a Jaqueline, Churrascaria Guaíba, a melhor churrascaria de Presidente Prudente e região. E hoje, na nossa live, com muita alegria e felicidade, que hoje recebemos o Padre Sérgio. Boa noite, Padre. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite de estar aqui conosco, de fazer a nossa entrevista. Boa noite, Elcio. O senhor está bem? Tudo em paz? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite também a todos que nos acompanham neste momento, através dessa live, dessa entrevista. Uma alegria estar aqui compartilhando um pouco da minha vida sacerdotal, sobretudo por ter passado aqui um tempo, E continuando meu sacerdócio e hoje partilhando um pouco essa experiência. Perfeitamente, Padre. Ótimo, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma biografia do Padre hoje, Então a gente vai contar, o Padre vai contar de tudo, da onde ele nasceu, da onde ele veio, enfim, até os dias de hoje. Padre, então, começando a nossa biografia, o senhor nasceu onde, Padre? Nasci em Presidente Prudente. O senhor nasceu em Presidente Prudente? Minha família sempre residiu em Floresta do Sul. É um dos distritos do município de Presidente Prudente. De origem rural, Sim. Lá fiquei até a 5ª série. O senhor estudou lá na Floresta até a 5ª série? Escola pública. E a partir da 6ª série, ginasial na época, sim, eu entrei no seminário, isso no ano de 1974. Aí eu completei o ginásio e o colégio já no seminário diocesano aqui de Prudente. Então vamos lá, Padre. Então o senhor, perfeito. Então o senhor estudou até a 5ª série. E aí, como que foi? O senhor foi para o seminário por ir para estudar ou surgiu uma vocação despertou o chamado da vocação? Como que foi? Não, desde criança. Desde criança já tinha essa vontade de ser padre, sempre andando com os padres. Era coroinha desde o ano de 69, 70, 71, 72, 73. Fui durante 5 anos coroinha. Isso na época lá, a zona rural aí pertencia à paróquia de Santa Rita de Cássia. Na época era o padre Jacó. Eu andava muito com ele nas capelas e o meu sonho era ser padre já desde criança. Já nasceu com o dom mesmo, né, Padre? Eu nasci para isso, cara. É um dom de Deus, O Liberto Faccioli, meu amigo da Rádio Prudente, que é muito amigo do senhor também, ele fala pra mim que o senhor não se formou padre. Ele falou pra mim, o Padre Sérgio não se formou padre, ele nasceu padre. E realmente nasceu padre. O Faccioli só tem um defeito. Palmeirense. É verdade, Padre. Aí, Padre, aí o senhor foi pro seminário. Fui pro seminário. Era o grande sonho da vida do senhor. Isso no ano de janeiro de 1974. 74. Aí o senhor chegou lá. Aí o senhor, como é que é o estudo no seminário, Padre? Olha, o seminário na época, e ainda hoje, era a melhor escola particular de Prudente. Hoje continua sendo uma das melhores. Naquela época não tinha muitas escolas particulares. Para você ter uma ideia, eu vim da rede pública e do sítio, não tive dificuldade nenhuma em acompanhar. Não tive dificuldade nenhuma em seguir os estudos no seminário, fazendo o ginásio, depois o colégio, como era na época, para depois adentrar o seminário maior.
Aí terminei no ano de 1979 o colégio. A partir de 1980 eu fui fazer filosofia em Londrina. 80, 81, 82. Então, padre, o senhor estudou, como todos, estuda 5 anos. É isso, né? No seminário menor. Menor. Aí depois, para as pessoas entenderem. Exato. Aí depois o senhor pegou e foi estudar filosofia. Aí já é o seminário maior, certo? Certo. Para a gente ser padre, não tem necessidade de fazer o curso no seminário menor, internamente falando. A exigência é que você tenha os 2 cursos, seminário maior, que é o curso superior, filosofia e teologia. Mas o seminário menor é para te dar uma base. Uma cancha, né, padre? Exatamente. E, sobretudo, para você aprender a conviver em comunidade, né? Ô, padre, e como é que é? Porque para as pessoas entenderem como é que funciona. Aí, no seminário, o senhor estuda como todo mundo, né? Porque às vezes fala, estudou no seminário, foi ser padre. Não é fácil não, né? Não, a exigência é grande. O estudo é puxado por várias línguas. A gente não é que sai falando várias línguas, mas pelo menos uma noção de várias línguas você tem dentro do seminário menor. E isso serve, como você disse, de cancha para depois você fazer o seminário maior, né? Por exemplo, seminário maior nós estudamos, morávamos internamente no seminário Paulo VI, no bairro do Igapó, em Londrina, e estudávamos o curso de filosofia na UEL. O curso exterior. Depois a gente fazia a vida do seminário interno, né? Orações, estudos e os momentos que o seminário favorece pra gente. Ô, padre, e se reprovar? Se reprovar como uma escola qualquer, vai fazer novamente. Volta tudo, vai fazer vai perder um ano daquilo para você ser padre, né? Eu, graças a Deus, nunca reprovei, sempre procurei estudar bastante, eu sempre gostei de estudar. Por isso que eu disse, nunca tive dificuldade de acompanhar os estudos. E já tinha vocação também. Né? Mesmo já tudo isso você vai objetivando lá na frente, exatamente. Né? Uma consagração de vida. Procurei aproveitar bastante o seminário, porque o seminário favorece, né? São noites culturais, momentos fortes de espiritualidade, é uma convivência muito bonita. Então isso vai te ajudando, né? Ao crescimento espiritual e ao discernimento vocacional. Perfeito. E depois eu fiz ainda os 4 últimos anos de teologia, né? O outro curso superior, só que aí já foi na cidade de Marília. Aí a partir do ano de 83 abriu o seminário do ITRA, Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos. Isso em Marília, que é o centro da nossa província eclesiástica, né? Enquanto igreja, nós pertencemos à província de Botucatu. Certo. Onde inclusive Dom Maurício é o bispo atual lá, o arcebispo, que ele também passou aqui pela nossa cidade. Isso. Antes de mim, era padre aqui. E lá eu fiz os 4 anos de teologia, foram os últimos estudos, né? Assim, para chegar à ordenação diaconal e depois à ordenação presbiteral. Opa, para a gente tirar dúvida de algumas coisas, né? Então, resumindo tudo, 5, 3, são 11 anos de estudo. Exato. No meu caso foram 13. 13 anos de estudo. Foram 5 no seminário menor. 3 de no maior filosofia. São 8, né? 5 e 3, 8. E 4 de teologia. Então são 12 anos. 12 anos, é isso. 12 anos, rapaz, então é 12 anos para se formar padre, viu, gente? Não, padre, no meu caso, né? Não se forma, mas hoje eu acho que não é longe disso também, acho que é 11, eu tô com meu sobrinho lá no seminário, acho que é 9, 10 anos. E aí, padre, o senhor, aí, diácono, o que é diácono? O diácono é o primeiro grau do sacramento da ordem. Essa é a hierarquia da igreja. Primeiro grau, diaconato, nós recebemos antes do presbiterato. Segundo grau é o presbiterato, é a ordenação sacerdotal, no caso. E o terceiro grau é o episcopado, é o terceiro grau da ordem, do sacramento da ordem. O bispo tem a plenitude do sacramento da ordem. Eu, como padre, eu tenho o diaconato e o presbiterato, né? Mas, mas peraí, é que assim, são línguas católicas. O que é uma coisa, só para a gente deixar o pessoal que está nos vendo, para eles entenderem o que é isso. O que é isso? Resumindo assim, na nossa língua, rápida. O diaconato, o diácono, assim que ele termina os estudos de teologia,
completa o curso, é a primeira ordenação. E o diácono tem a missão de anunciar o evangelho, de cuidar do altar e, sobretudo, o zelo pelos pobres. Então, antes de você ser ordenado padre, você já está compromissado para a vida toda com essa missão. O anúncio do evangelho, a promoção humana, que é o cuidado, o zelo, a dedicação pelos pobres, pelas pessoas mais vulneráveis, por aqueles que precisam mais. E o zelo também pelas coisas da igreja. Então você passa por esse processo, assume esse compromisso, mas não é só por um tempo, não. Eu fiquei, por exemplo, 7 meses como diácono. Ordenei dia 22 de março, faz tanto tempo, de 87, e fui ordenado padre 30 de outubro de 87, aproximadamente 7 meses. Mas é um compromisso que você carrega, a pessoa carrega para o resto da vida. Ele nunca pode nem deve deixar de exercer o diaconato, aquela função específica que ele se consagrou a Deus. Depois vem o presbiterato, né? Aí você tem uma função maior. Como diácono eu posso batizar, eu posso casar, né? Agora como padre eu já posso atender confissões. Casar e casar as outras pessoas. Exatamente. Presidir a celebração do matrimônio, né? Batizar. Aí como padre, presbítero, eu posso ouvir confissões, posso administrar o sacramento da unção dos enfermos. Aí eu já tenho uma força a mais, né? E agora como bispo é o 3º grau e a plenitude, né? O sacramento da ordem. O bispo já tem a missão de ordenar os padres e tudo mais, que a gente como padre não pode. Ô padre, o senhor chegou no bispo, qual que é a diferença do monsenhor, do bispo e do cardeal? Olha, na igreja, como eu já disse, a hierarquia é diaconato, presbiterato e episcopado. Sim. O restante são títulos, né, que a igreja confere. Monsenhor é um título, cônego é um título. Mas o monsenhor é acima dos padres, não. É tudo a mesma coisa, é só um título mesmo. Um título. Inclusive, até agora, o Papa atual, o Papa Francisco, não concede mais esse título. Não tem nem muito sentido nos dias atuais. Mas foi bom, padre, o senhor responder isso, porque a gente é católico e às vezes a gente não sabe diferenciar isso. Às vezes as pessoas se questionam. Será que o monsenhor é acima do padre? Então, na verdade, não é. Um título só de... Às vezes tem muito tempo que foi padre, é mais ou menos por aí? De reconhecimento. De reconhecimento. Pelos trabalhos prestados na igreja. Tá? O bispo pode... Agora não confere mais. Até então, alguns anos atrás, até a entrada do pontificado do Papa Francisco, era concedido, mas agora o Papa Francisco cancelou também isso aí. Mesmo porque a hierarquia é essa, né? É o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Não há necessidade de... né? Só fica complicando, né? Ô padre, aí o senhor se formou a padre, aí o senhor veio para Machado? Como que foi? Ou o senhor foi para outro lugar? Não, eu vim para cá, mas antes de me ordenar diácono, eu já estava aqui. Então, esses 7 meses o senhor ficou passei aqui. Eu cheguei aqui... Quem era o padre, né? Era o padre Maurício. Eu cheguei aqui, ele pediu ao bispo da época, era Dom Agostinho, porque ele fora escolhido para ir trabalhar no seminário maior, em Marília. E eu estava terminando a teologia, e ele pediu que eu viesse para cá. E ele me acompanhou aqui até comecinho de março de 87. Convivi com ele aqui 2 meses, janeiro e fevereiro. Mas todo final de semana ele vinha. Ele era o coordenador diocesano de pastoral, ele vinha fazer os encontros nas paróquias, e todo domingo à noite ele celebrava a missa aqui, para poder consagrar as hóstias, né? Como eu disse, como diácono eu não podia consagrar. E me deixava as hóstias consagradas para me atender a demanda da paróquia. Só na zona rural nós tínhamos na época 17 comunidades rurais. 17 comunidades. E aí depois, a partir de outubro, que eu fui ordenado, aí não, né? Aí eu assumi de vez mesmo a paróquia aí como padre. E fiquei até dezembro de 2003. E fui transferido depois para essa atual paróquia onde eu estou em Prudente, Presidente Prudente, e a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, na verdade, o senhor ficou em Álvares Machado 17 anos. Um como diácono, aproximadamente, Sim. E 16 como padre. Ô padre, e 17 anos numa paróquia, praticamente Machado estava aumentando mais, né? E o senhor já, né?
E aí, o senhor trouxe muitas coisas para a cidade, né? Como pároco da cidade, né, padre? Eu cheguei aqui com 24 anos e saí daqui com 41. Então, praticamente, a minha juventude foi consumida aqui pelo trabalho do Reino de Deus, né? Tenho uma alegria muito grande por isso. E, de fato, na época, nós conseguimos muita coisa, né? Muitos trabalhos. Dei sequência a todo o trabalho que o Padre Maurício deixou. E a comunidade foi caminhando, né? Vai seguindo, a gente vai incentivando, proporcionando também muitas coisas. O senhor lembra as coisas que o senhor criou na época que deram sequência? Ah, teve muita coisa. Nós criamos, por exemplo, nos bairros, as associações de bairro, foram todas nascidas dentro da comunidade, da igreja. As associações de bairro saiu da igreja. Saiu, era o trabalho da SEBS, né? E a construção de vários salões comunitários que nós temos aqui em Machado, foi tudo na época que nós construímos, juntamente com a associação de cada bairro. Na época também tínhamos o trabalho da pastoral carcerária. Pastoral carcerária, pai? Era aqui o presídio de Machado, a delegacia tinha o presídio feminino. Isso. E nós tínhamos um trabalho muito bonito lá da pastoral carcerária. Todo sábado à tarde nós celebrávamos missa lá. E tinha o atendimento das presas, né? As nossas irmãs eram encarceradas na época aí. O trabalho da medicina alternativa, através das ervas. Esse até eu preciso fazer uma menção aqui de elogio ao Pedrão Carlucci. Ele que trouxe essa experiência bonita lá do estado de Rondônia. Ele trabalhava lá como vendedor de sementes. E ele conheceu esse trabalho e partilhou comigo. E nós implantamos, né, muitos frutos desse trabalho também para a saúde pública aqui das pessoas da nossa cidade e da nossa região. E tantas outras coisas. A construção da igreja do Parque dos Pinheiros. Perfeito. Foi um trabalho também que valeu a pena. Da onde nasceu esse trabalho, padre? Da onde nasceu essa ideia na época? Na época era uma capela que eu atendia 2 vezes por semana, toda terça à noite, às 20 horas, e todo domingo, às 10 horas, celebrava a missa. E quando eu cheguei lá no Parque dos Pinheiros, de imediato eu já tomei a decisão de não ter coleta nas missas e nem oferta do dízimo. Porque as pessoas eram todas assalariadas. Como é que você vai? Muito humildes, né? A igreja tinha que ajudar essas pessoas e não que elas viessem para nos ajudar. E quando eu cortei isso, logo eu já lancei a ideia da gente construir. Comprei na época... Compramos, né? O dinheiro não foi meu, lógico. Dinheiro da igreja, do nosso dízimo aqui, nós compramos 8 terrenos lá. E depois dos terrenos comprados, depois comprei mais um, que é o terreno onde está localizada a casa paroquial. E aí eu partilhei com o pessoal da comunidade a necessidade da gente construir uma igreja maior. Aí o pessoal disse que eles entrariam só com a mão de obra, só. A mão de obra é metade do valor de uma construção. E eles abraçaram essa causa aí com tanta alegria, e aos poucos, todo final de semana, eles iam levantando as paredes, né, com os recursos que a gente tinha aqui do dízimo, fomos comprando, construindo, e isso terminou por volta do final do ano de 99. 1999 nós encerramos a igreja, a construção, casa paroquial pronta, e a partir de janeiro de 2000 foi criada a paróquia lá. Olha, isso não sabe. Acho que muita gente não sabe. Os jovens, bonita, olha que história maravilhosa. E aí o Dom Agostinho, na época, encaminhou o Padre Altino para ser o primeiro pároco. Ele ficou dois anos morando comigo, se preparando para assumir depois. Então lá. O Padre Altino ficou com o senhor aqui? 2 anos, Isso no ano de 98 e 99. Tivemos uma experiência bonita de conviver juntos aí. E a gente atendia a paróquia de Machado e a futura paróquia estava sendo implementada, construída lá, né? Então foi um trabalho muito bonito também esse. E vale lembrar que tudo isso aí foi feito com recursos da comunidade. Do dízimo, né, padre? Do dízimo. Quermesse, essas coisas, não? Só dízimo mesmo? Enquanto eu estive aqui, nós não tivemos quermesse, nada. Mesmo, porque padre? já era um trabalho que já vinha desde o Padre Jorge, Padre Maurício, eu dei sequência, né? Que maravilha. Então, foi uma experiência bonita. Maravilhosa. Bonita não, maravilhosa. Maravilhosa. Ô, padre, o primeiro casamento comunitário, como é que foi? Foi o primeiro casamento do senhor que celebrou aqui? Como é que foi? Rapaz, faz tanto tempo, mas eu lembro.
Foi no ginásio de esportes, recém-construído na época. Se eu não me engano, tinha mais de 70 casais. Olha que maravilha. O ginásio lotado, 70 casais ali embaixo, na quadra, e os familiares, e a comunidade nas arquibancadas. Foi muito bonito o trabalho, eu lembro bem disso aí. Depois, todo ano a gente realizava também, né? Aí virou rotina. Mas talvez por ser o primeiro, teve um número maior de casais. E marcou, né, pá? Ficou marcado, né? E a partir daí também nós instituímos a pastoral familiar. Foi a alavanca para mais uma iniciativa de trabalho pastoral, que era a pastoral familiar. A partir desse casamento comunitário. Eu já não me lembro mais o ano, faz tanto tempo, né? Mas eu lembro do fato, foi muito interessante. Olha só. Então, a partir desse casamento foi onde nasceu o pastoral familiar. Exatamente. Aí montou, porque também já resgatou todo esse povo também, que casou, que às vezes não frequentava a igreja, para dentro da igreja, né, pai? Exatamente, porque não é só administrar o sacramento, né? As pessoas precisam aos poucos ir se envolvendo com a caminhada pastoral. O que é a pastoral? É a ação evangelizadora da igreja, né? A igreja tem a missão primeira de anunciar o evangelho e de promover a vida. Essa é a missão da igreja. É a missão, sobretudo, do padre, do sacerdote e de todos nós cristãos, né? Padre, o senhor estava próximo a sair e o senhor brigou muito, tentou, correu atrás para trazer a rádio comunitária para Machado. Conta essa história para a gente aí. Padre. Verdade, foram vários anos de luta. Nós éramos, na época, se eu não estou enganado, 7 ou 8 paróquias aqui da região. Nós aqui de Machado, Presidente Bernardes, Martinópolis, Indiana, Regente, Taciba, Teodoro Sampaio, e nós pleiteamos juntos essas rádios. Foram vários anos de luta, desafios, viagens para Brasília, e conseguimos, com o Ministério das Comunicações, na época era o Sérgio Mota, ministro das Comunicações, a liberação da rádio comunitária. Mas quando ela chegou por volta do dia 20 de dezembro de 2003. Eu sairia daqui da paróquia no início de 2004. Olha só. Deixei o estúdio montado e tudo mais, mas deixei para o padre Jurandir, que estava chegando para me substituir, iniciar os trabalhos da rádio. Mas já estava toda montada e autorizada pelo Ministério das Comunicações. E como foi entregue praticamente uma semana antes, eu falei, eu não vou nem inaugurar. Pois é, Natal, Ano Novo, e eu já estava saindo na sequência, né? É verdade. Aí o padre Jurandir chegou e deu já continuidade. Deu continuidade ao trabalho. Exatamente. Por sinal, um belo trabalho do padre Jurandir. Exato. Ô padre, e como é que era aqui em Machado a política, hein? Que sempre foi muito quente, lugar pequeno. Como que era administrar isso, senhor? Falando do senhor, né? Eu sempre tive o critério seguinte. Eu sempre disse para os candidatos em quem eu pessoalmente iria votar. O senhor falava? Falava pessoalmente, porque eles visitavam a gente, né? As autoridades da cidade eram visitadas. Inclusive, teve um ano aí que meu nome estava com 92% de intenções de voto. Verdade, pai. Mas nunca pleiteei, nunca quis, nunca sonhei com isso, né? Minha vida sacerdotal, eu acho que vai além de uma vida pública na política. E eu disse, não, nunca vou ser candidato, tal. E eles renunciariam, porque seria candidato único. Mas sempre, quando me visitavam, eu dizia, olha, eu vou votar em você. Agora, no púlpito, com o microfone na mão, eu nunca usei desses artifícios. Não, porque eu tenho o microfone e quem está lá embaixo, 400, 500, 600 pessoas não tem direito de resposta, né? Então, a gente sempre orientou, teve cartilhas de orientação, os mandamentos do cristão na política, tudo esse trabalho sempre foi feito de orientação geral. Mas partidariamente, pessoalmente, nunca me influenciei, porque eu acho que não é isso, né? A função minha como padre, eu falo, outro que pensa o contrário não tem direito de resposta. É verdade. Acho que não é o local, né? Não é o lugar ideal. Agora pode-se fazer um debate no salão. Fizemos também. Fez também? Vários debates aí. No salão da paróquia, os candidatos apresentando o programa de governo, o que eles estavam propondo para o município. Isso sim, né? É uma coisa
partilhada entre todos, com direito de tempo desse, tempo daquele igual, tal. Eu sempre agi dessa forma. Que maravilha, olha só. Não me omitindo em nada, mas usando esses critérios, que eu acho que é o ideal. O senhor ganhou o título de cidadão machadense, Machado? Foi. Eu resisti tanto a isso. Mas ficou marcado, né, pai? Mas pelo tanto tempo que eu trabalhei, passei por aqui, eles queriam me dar. Eu falei, olha, eu posso até receber, mas desde quando eu não for mais padre aqui. E de fato isso aconteceu. Depois que eu já estava em Prudente. Já estava... Aí eu vim e recebi uma noite aí o título, fizeram um jantar, momento de confraternização. Mas é bom, pai. É bom, lógico. É sinal que o senhor é reconhecido pela comunidade. Não é nesse verdade? sentido, né? Você vai falar não também. É chato, porque essa pessoa está oferecendo um título de cidadão porque tem carinho, tem respeito. Exato. O senhor fez um bom trabalho aqui, as pessoas gostam do senhor, então isso faz parte. Exato. Né? O senhor fez muito bem ter aceitado. O senhor, aqui até marcou, o senhor sempre falava que a igreja se faz com a comunidade. E nós perguntamos as mulheres da igreja, a Dona Maria, Dona Maria Inês, Cida Zocolar e muitas outras. Está difícil falar o nome de todos. O que o senhor falava sobre isso, padre? A força da igreja sempre foram as mulheres, né? A força da igreja sempre foram as mulheres, padre? Sempre tivemos e temos muitos homens envolvidos, né? Mas a mulher... Mulher, você sabe, tem uma resistência a mais, tem um fôlego a mais, tem uma disposição a mais, um carinho a mais, um zelo a mais. E eu tive aqui muitas senhoras que me ajudaram muito, né, na catequese, nos trabalhos pastorais. Aí você citou a Maria Maia, inclusive hoje a Casa de Saúde do município aqui tem o nome dela, né? É o nome dela. Ela trabalhou muito na Pastoral da Saúde, a Dona Cida Zocolaro, era catequista de adultos, a Dona Inês do Coteco, era ministra da Eucaristia e tantas outras, né? Que fizeram muita diferença. Graças a Deus eu tive sempre o apoio delas e dos homens também. Muitos irmãos aí regaçaram as mangas e nós trabalhamos juntos. Opa, só voltando para trás um pouco, a respeito da rádio, porque parece ser fácil ir lá e trazer uma rádio. Não é assim. Não é. Como que era a equipe na época? Quem que eram as pessoas que era da equipe que foi atrás correr atrás da bola mesmo? Na época nós... Porque o senhor, na verdade, ficava aqui, tinha que só administrar, né? Mas tinha as pessoas que iam, acredito que ia, atrás para averiguar as coisas. Desde quando nós pleiteamos juntos, até em 7 ou 8 paróquias, como eu já disse, foi montada uma diretoria. Tinha uma diretoria, tinha as reuniões e a cada 2 anos essa diretoria era trocada, né? Sim. O estatuto, tudo conforme as normas do Ministério das Comunicações. E eu me lembro, na época, o Hernísio. O Hernísio era o presidente quando eu saí daqui. Ele foi um dos batalhadores por essa rádio, foram várias viagens para Brasília, né, um representante de cada paróquia dessa, a gente alugava uma van, o pessoal ia na sexta-feira, voltava para amanhecer domingo, pleiteando, buscando, até que nós conseguimos. Olha só, então o senhor Hernísio, que era, na época era o presidente daqueles na época, que há 2 anos era o Hernísio. Quando foi aprovado era ele. Era ele, né? Mas ele desde o começo batalhou muito. Mesmo não sendo presidente, fazia parte da comunidade, parte da diretoria. Tá certo. Senhor Hernísio, um abraço pro senhor, viu? O padre Marcelo vem Alves Machado, isso eu não lembrava, não é, padre? O senhor trouxe o padre Marcelo aqui? Não. Conta para nós aí. O padre Marcelo, ele esteve aqui na faculdade do Campus 2 da UNOeste, lançando um livro e assinando, né? Autografando. E na época o Nenê era o prefeito. E o Nenê me procurou, dizendo que gostaria que ele viesse para fazer a bênção junto comigo e o padre Silvio. Eu te disse do padre Altino. Nessa época, quem morava comigo aqui era o Silvio. O padre Silvio. O Silvio também ficou 2 anos comigo, aliás, os 2 primeiros anos dele de padre. E o padre Marcelo se dispôs a vir aí, estava imprudente, né? E numa tarde ele veio e nós 3 fizemos a benção. Tinha lá uma aglomeração grande de gente, né? Padre Marcelo na época, aquela fama, né? O auge todo. E eu me lembro bem, o padre Silvio proclamou um texto do Evangelho, até das bem-aventuranças. O padre Marcelo fez uma fala, a reflexão, e eu fiz a aspersão da água benta no Cristo e nós fizemos juntos a bênção daquela imagem, que até hoje está exposta lá no trevo, né?
dando as boas-vindas a todos que chegam e entram dentro da nossa cidade. Então, ali na entrada do trevo, Padre Sérgio, Padre Silvio, que estava começando, né, Padre? E o Padre Marcelo, e na época o Nenê, que era prefeito. Que benzeu lá então, Padre. Exatamente, nós três. Que inaugurou. Eu já não me lembro mais o ano, mas foi 2002, 2001, uma coisa assim. Olha que coisa maravilhosa. Foi bonito. E foi divulgado na cidade o fato do Padre Marcelo estar aí. E teve lá, muita gente mesmo prestigiou. Que maravilha. Olha, são coisas que muita gente não sabe, que o pessoal da época lembra, né, Padre? Mas as pessoas jovens de hoje, às vezes, passam ali e não dá importância nenhuma. Exatamente. E aí, como é que é? A coisa não é, né? Tudo tem uma importância na cidade, né? Lá já tinha um altar com as duas imagens que nós temos até hoje. Certo. Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão. Se eu não estou enganado, foi o pessoal da Associação dos Motoristas que fizeram a implementação, antes de eu chegar aqui, dessas duas imagens. Depois, no nosso tempo, foi levantado esse monumento ao Cristo Redentor, né? Dando as boas-vindas a todos que chegam na nossa cidade aqui. Que maravilha! Então a imagem de Jesus, que coisa maravilhosa. O senhor sempre nas missas, o senhor fala, eu sei o significado, mas eu quero entender o porquê que o senhor fala tanto. Rapadura é doce, mas não é mole, não. O que o senhor quer dizer com isso, Padre? Eu não falo assim, eu falo rapadura é mole. Rapadura é doce, né? Não, rapadura é mole, mas não é doce, não. Ah, o senhor fala ao contrário? É o trocadilho. Eu falava sempre nas pregações, não só esse trocadilho, tantos outros. Sim, quais, por exemplo? Eu nem me lembro mais, né? Na época era uma fase também. Porque media um pouco, né? Para ver na Assembleia a capacidade de atenção que o pessoal estava atento. Porque aí você percebia que 5, 6, 10 ali dava uma risadinha. Que tipo assim, entendeu? Aqueles ali estão prestando atenção. Aqueles estão atentos, os outros estavam batidos. Aí Padre. eu já ia pros finalmente da pregação e vamos para frente. Olha, boa jogada, boa jogatilha. Boa, muito boa mesmo. Ô Padre, vamos terminando com o Machado aqui, porque, rapaz, tem muita coisa que o pessoal pediu para perguntar. Tem algumas passagens, Padre, que o senhor lembra aqui em Machado, que às vezes eu não perguntei, que o senhor lembra, que ficou marcado, que foram 17 anos. Tanta coisa, né? Já faz 15. Porque o senhor andava em 17. Na época, o senhor, além. Porque assim, gente, o padre ele tá aqui, mas ele tem 17. Como é que fala, Padre? 17 comunidades rurais. Comunidades rurais. Fora as comunidades, setores da cidade. Isso. Que na época eram 12. Tinha alguma coisa que o senhor ia num sítio, alguma coisa que aconteceu com o senhor, que o senhor não esquece, que ficou gravado? Não, as comunidades rurais eram muito gostosos de ir, né? Só do sítio muito simples, muito receptivo. Eu gostava muito de atender. Aliás, nunca deixei de atender uma comunidade. Se chovesse, não era possível ir naquele dia, eu ia num domingo à noite, num feriado, porque eu gostava de estar no meio do pessoal do sítio, pessoal simples, né, humilde. Então sempre atendia com bastante carinho. Agora é bom ressaltar que nos anos 90, 91, 92, além da paróquia de Machado e a comunidade do Parque dos Pinheiros, que já era uma comunidade grande na época, que ainda não era paróquia, era assistida por nós aqui da paróquia de Machado. Eu atendi também durante 3 anos a paróquia de Santo Expedito e de Alfredo Marcondes. Poxa, além daqui, tinha Santo Expedito Marcondes? Exatamente. No ano de 1990, o padre Marques, que era vigário de Alfredo Marcondes de Santo Expedito, ele foi transferido para Ponta Grossa, no Paraná. E não tínhamos, na época, padres, e o bispo pediu para me dar uma mão. Eram quase 60 capelas rurais. Eu atendia a faixa de 30 no mês e 30 no outro mês, porque humanamente era impossível. Mas eu tinha aí 29 anos, 28. Com gás, né, Padre? Poxa, corria o dia inteiro, não cansava. Acho que vida de padre é fácil, hein? Não, é correria. Correria, é o dia inteiro. Exatamente, a gente já renuncia a tudo por conta de estar a serviço do povo, né? Não tem sentido. Boa. Eu queria fazer umas perguntas para o senhor. Perguntas que são perguntas do povo.
são perguntas, padre, que o povo pergunta nas ruas. A gente que é católico pergunta pra gente, às vezes o próprio católico pergunta pra gente, por que o padre não casa? O senhor explicou agora, mas eu queria que o senhor explicasse certo, por que que ele não casa? Porque é uma norma, é uma lei da igreja. Se eu não estou enganado, até por volta do ano 1200, da era cristã, era permitido o casamento dos padres. A partir daí, vigorou essa lei, que nós, padres, não podemos constituir uma família. Exatamente em vista de estar totalmente disponível, né? Imagina se casar com uma mulher ciumenta. Você acha que eu estaria aqui uma hora dessa, fazendo essa entrevista? Você imagina à noite, chegar 11 horas, meia-noite, conforme o compromisso, você chega à tarde da noite, então não tem como, é difícil. Então a renúncia de constituir uma família exatamente em vista do bem do povo de Deus que é confiado a nós sacerdotes. Então a família é a comunidade. E o evangelho é claro, né? A regra é clara, né? A regra é o evangelho. Quem deixa pai, mãe, família, bens materiais e tudo mais pelo reino de Deus vai receber já aqui na terra o cêntuplo, isto é, 100 vezes mais. Então, onde eu chego aqui, todo mundo me acolhe, toda a família, parece que eu sou da casa, lá em Prudente, 15 anos que eu estou lá, da mesma forma, né? Então, você acaba renunciando a uma família para ter 100 famílias, 1000 famílias. É verdade. Então, é gratificante. E é bíblico. Exato. A igreja não inventou nada. Exatamente. A igreja não inventou nada. Opa, terminando aqui, nós vamos na casa do Gilmar. É verdade. Vamos comer uma pizza lá. É verdade, é verdade. É isso aí. Ô padre, isso é importantíssimo que eu vou perguntar para o senhor, porque eu não vou... Porque o padre põe as vestes, né? Então são as vestes de túnicas que são celebração litúrgica, para quem não sabe. Cada veste, cada túnica que o padre coloca, ela tem uma cor, se eu não me engano é 8 ou 9, não me recordo bem agora. Mas cada uma tem a celebração litúrgica. Se o senhor pudesse explicar para nós por que uso preto, por que uso verde, por que uso branco, por que eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, padre. Primeiro, a exigência da igreja para a gente administrar um sacramento, presidir, por exemplo, uma Santa Eucaristia, que é a missa, ou presidir um batizado, ou presidir uma celebração, sacramento do matrimônio, qualquer outra celebração, a exigência é que o padre use a túnica e a estola, que é aquele pano colorido. São 4 cores litúrgicas, né? A branca, a vermelha, a roxa e tem a verde também. Fazer o quê? Tem que usar a estola verde. Fazer o quê, né? Os palmeirenses, né? E olha, e a verde é o maior tempo. É durante o tempo comum. São 34 semanas, cara. Mas é brincadeira, né? Então, o verde nós usamos no tempo comum. O vermelho é quando celebramos os mártires da igreja, Sexta-feira Santa, Pentecostes, são momentos apropriados para o vermelho. O branco é quando momento festivo, Páscoa, Natal, né? Qualquer celebração festiva é o branco. E o roxo na Quaresma e no Advento. E geralmente usamos também quando fazemos celebração de exéquias, a encomendação, a bênção de alguém falecido, tal. Usa-se o roxo. Então são 4 cores. Agora as outras roupas, eu não tenho nada contra quem usa, mas eu não uso, porque um calor danado como o nosso aqui da região também não aumenta e nem diminui nada, né? Mas o que a igreja exige é a túnica e a estola. E a estola apropriada conforme o tempo litúrgico do ano. A cor, né? E a estola ela é diferente, né, padre? Não é? O senhor usa a roxa, a estola é roxa também? É roxa. Não, a túnica é sempre branca. A estola é aquele... que muda, né? O tempo do Advento, o que é o tempo do Advento? O Advento são 4... Para quem não entende, para quem não sabe. As 4 semanas que antecedem o Natal. Quando na igreja nós estamos para celebrar, contemplar o mistério da fé,
a igreja nos dá um tempo de preparação para isso. O Advento são as 4 semanas de preparação para o mistério da encarnação do Verbo, que é o Natal do Senhor. Certo? A Quaresma são 5 semanas, 40 dias. E é preparação para a contemplação aí dos mistérios centrais da nossa fé cristã, que é a paixão, a morte e ressurreição do Senhor. Na vida é assim também. Para você, por exemplo, se casar, tem que ter tempo hábil, né? De conhecimento da pessoa, namorar, de namoro, de noivado, o entretenimento junto com a família, porque você não vai casar só com ela, você também, de certa forma, tem a família dela, ela tem a sua família. É um tempo para ver se de fato tem condições de seguir junto, constituir uma família. Ninguém toma uma decisão importante na vida da noite para o dia. E na fé é a mesma coisa, né? Ninguém celebra, contempla um mistério sem se preparar antes. Por isso que a igreja nos dá esses 2 tempos fortes, que é o Advento, em vista do Natal, e a Quaresma, em vista da paixão, morte e ressurreição. Muito bom, padre. Muito bom. Padre, o que é a diferença de padre e frei? Frade, né? Frei e frade é a mesma coisa, não é isso? O padre, ele recebeu o sacramento da ordem, 2º grau no caso, né? Como eu já disse, diaconato e presbiterato. O frei, ele faz a consagração de vida sem receber o sacramento da ordem. Então, esse frei, ele não pode presidir uma Eucaristia, ele não pode batizar, ele não tem poder para isso. Mas ele pode ser frei também e se tornar padre. Isso que eu ia perguntar. Ele pode se tornar, fazendo, estudando e tal. É o caso do frei, o frei Zeca. Isso. Por sinal santista, né? Santista, gente boa. E o frei Zeca era frei. Os frades, os freis, eles fazem os 3 votos de obediência, pobreza e castidade. Né? Obediência, pobreza e castidade. Nós, sacerdotes, intrinsecamente fazemos esta mesma opção de vida também. Nenhum padre pode estar pegado aos bens materiais, como já disse, não pode constituir uma família. Quem anuncia o que é eterno não pode estar pegado às coisas do mundo, ao que é passageiro. Então, o frei, exatamente, ele está ligado a uma congregação religiosa. Por exemplo, os freis franciscanos, eles seguem o carisma de São Francisco de Assis. Os frades agostinianos, eles seguem o carisma de Santo Agostinho. Então, são as congregações religiosas que nós temos na igreja e elas são fundadas pelo carisma de algum santo. Padre, resumindo rapidinho, São Francisco de Assis. Por que o espelho de São Francisco de Assis e de Santo Agostinho, do frei e do frade? Só para as pessoas entenderem, por favor. Exatamente, a pessoa vai conhecer. Quem era São Francisco de Assis? Para as pessoas o São Francisco de Assis era um homem de família muito nobre, rica, na Itália, e ele despojou de tudo, até da própria roupa. Ficou sem roupa, nu. Assumindo assim um compromisso de seguir a Cristo livre de tudo que é do mundo. Por isso o carisma dele é exatamente isso, do despojamento. Ele defendeu a ecologia, está muito ligado à questão ecológica. São Francisco de Assis é o carisma dele. Então quem quer consagrar a sua vida através de uma congregação religiosa, ele vai primeiro conhecer a vida do santo, que foi o inspirador daquela congregação, entendeu? E vai viver aquele carisma. E Santo Agostinho? Santo Agostinho também foi um homem, foi bispo, né, em Hipona, na África. Ele não era cristão. A história é muito bonita. A mãe dele, Santa Mônica, rezou mais de 30 anos em oração pela conversão dele. Puxa, uma história muito bonita. Aliás, quem está nos acompanhando, eu sempre incentivo as pessoas a lerem, conhecerem a história dos santos, né, da igreja. Cada uma mais bonita do que a outra. Por isso que eles são santos. E graças ao empenho, os joelhos dobrados dessa mãe, que se tornou santa também, Santa Mônica, se deu a conversão de Santo Agostinho, que depois se tornou bispo. Olha. E temos muitos tratados escritos, né, filosóficos, teológicos, de Santo Agostinho. Era um homem de muita cultura, de muita sabedoria, e depois um homem também de muita espiritualidade e fé, após a conversão dele.
graças às orações da mãe dele, Santa Mônica. É bonito. Olha só. Vale a pena conhecer a história dos santos. Então, por isso Talvez a pessoa tenha o nome de um... Né? Geralmente, antigamente era costume nascer e botar o nome de um santo. Né? Então, se a pessoa tem o nome de um santo, conheça o nome que inspirou o seu pai, a sua mãe a te dar. Né? Vai viver também, mesmo sendo um leigo, conforme os critérios, conforme a inspiração, o testemunho, a vida daquele santo. Ajuda muito. Então, porque existe esse tipo de pergunta na rua, né, padre? Ah, por que santo e por que é santo? O santo é isso. Aí a igreja reconhece por quê, padre? Por favor, explica, por favor. Para ter o grau de santidade reconhecido oficialmente pela igreja, precisa ter 2 milagres reconhecidos pela igreja. Senão não consegue, né? Depois que reconheceu, ele é beatificado, é o primeiro processo, para depois ser santificado. É assim que funciona. Então, sem ter 2 milagres oficialmente reconhecidos e aprovados pela igreja, é uma exigência muito grande, é um processo longo, demorado, exigente, não é? Não é pleitear um fulano de tal, porque foi um bom cristão, um bom católico, ele tem condição de ser santo. Ele pode ter sido santo. Aliás, a vocação à santidade é para todos nós viver, né? Mas oficialmente reconhecido é um processo demorado, longo e muito exigente. Ô padre, eu vou ser ousado com o senhor, já que a gente está fazendo uma mini catequese aqui. Na Bíblia fala que só Jesus faz milagres. Salva. Só Jesus salva, não é isso, padre? É isso aí. Por que a Igreja Católica, eu queria que o senhor explicasse isso, porque às vezes as pessoas não entendem, porque na Bíblia diz isso. Então, qual que é a diferença, por favor? Dos santos? Porque a pessoa fala assim, não, mas quem faz milagre é só Jesus. Então, qual a beatificação que acha dos milagres, o porquê? Por que encaixa dentro da igreja e está dentro daquilo que a Bíblia rege? Tudo vai da fé. Por exemplo, todo sacramento, quando recebido com fé, ele canaliza na vida de quem o recebe a graça de Deus. Então vai da fé da pessoa, mas quem concede a bênção, a graça, o milagre é Deus. Né? Os santos são nossos intercessores junto a Deus. Né? Nós somos a igreja da terra, os santos são a igreja do céu, aqueles que nos precederam na fé e nos deixaram um legado, um testemunho muito grande de amor ao próximo e de amor a Deus. Então a igreja reconhece e dá o título de santidade. E são nossos intercessores junto a Deus. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e todos os outros santos da nossa devoção. Mas, de fato, quem salva é Jesus Cristo, é Deus, né? Os santos são intercessores nossos junto a Deus. Nós somos a igreja da terra, os santos são reconhecidos como a igreja do céu. Aqueles que já receberam a glória do céu pelo testemunho de vida vivido à luz do Evangelho neste mundo terreno. Perfeito, padre, perfeito. Era essa a resposta que eu queria, porque as pessoas às vezes se questionam, né? E é bom para deixar bem esclarecido. Padre, hoje nós estamos passando assim... As coisas hoje são muito rápidas. Então o Facebook da vida, os WhatsApps da vida, a rede social, hoje ela é muito intensa. E eu acho que a rede social, às vezes, ela ajuda muito, mas ela também, se a pessoa não tiver discernimento e sabedoria, ela também atrapalha muito. Exatamente. Como que está sendo conduzir, padre, por exemplo, hoje um casamento? Que a gente vê umas coisas hoje meio complicadas, e para o padre é difícil, se o padre não tiver pulso, daqui a pouco, com todo respeito, viu gente, eu respeito todo mundo, mas lógico que eu tenho que responder ao padre, mas por exemplo... Tem gente levando cachorrinho dentro da igreja. Então, por favor, padre, o senhor consegue dar uma dimensão disso aí pra gente? Para onde está chegando? O senhor aconselhar as pessoas que às vezes esquece do maior que é Jesus, né? E às vezes se preocupa um pouco mais com as coisas sociais. Por favor, padre. A pompa, né? A fotografia, a filmagem, né? As pessoas não têm muita noção do que é o sacramento, por exemplo, do matrimônio, e querem tirar foto, quer o melhor ângulo, quer o melhor... Então quer inovar, quer entrar com plaquinhas, né?
Eu vi recentemente uma criança que não tem noção de nada, mas orientada a entrar numa paróquia que eu fui fazer o casamento, imprudente, não onde eu estou, que lá também não permite isso aí, uma plaquinha escrita assim, eu de frente estava lendo. Ainda há tempo de desistir. Poxa. Um absurdo. O noivo já lá no altar, a noiva já para entrar e a criança entra com uma... Não é? Achei um absurdo o tempo para desistir. Então, para que o noivado, para que o namoro, para que todo o tempo de conhecimento? Então, essas coisas, querem inovar e acaba atrapalhando. Lá o critério que eu uso é o seguinte, tem a pastoral familiar, as pessoas certas que enfeitam a igreja e que orientam o que pode e o que não pode. Isso na paróquia onde eu trabalho. Agora, quando você sai daqui, vai ali ou vai lá, vai tantas outras paróquias que a gente também atende, a celebração de casamento, você acaba vendo drone. Né? Drone? Como eu vou pôr um drone na igreja? Exatamente. A menina, a noiva lá, padre, permite a gente colocar um drone. Eu falei, não, de jeito nenhum. Todo mundo vai ficar atento ao drone e eu vou falar para quem aqui. Entende? Então a preocupação está tirar o ângulo de cima, né, a foto de cima, que fica muito mais bonito mesmo. Mas a preocupação dela está na foto, tá na filmagem e tal. E está esquecendo do bem maior que a palavra de Deus. Do essencial, que é o sacramento, né? Exatamente. E a palavra de Deus. Então isso Então serve. a gente precisa educar. É por isso que já tem os cursos de noivo, tudo isso é falado, é orientado para evitar esses exageros aí, né? E isso às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo. As pessoas que vão casar, gente, o maior é o sacramento, é a coisa mais maravilhosa. Uma festa, a confraternização, tudo bem. Mas dentro de uma igreja, né, padre? Exatamente. Outra coisa, padre, que pediram para mim perguntar, e eu sei a resposta, mas eu tenho que perguntar. As pessoas estão perguntando, os padres podem ir celebrar meu casamento lá no sítio? Eu não vou fazer na igreja, eu vou fazer no sítio, eu vou fazer numa chácara. Pode ou não pode? A igreja não... Isso aí é norma diocesana. Certo. Aqui na diocese, até um certo tempo atrás, até era permitido. Uma lona, fazer um barraco, ou num salão, etc. Mas, exatamente por conta dos exageros, né, que nós estamos comentando aqui, e outros mais, o nosso bispo diocesano cancelou, proibiu. Então, na nossa diocese, só é permitido celebrar o casamento em igreja, onde tem a Eucaristia, onde tem o sacrário. Então, onde preside a missa, onde celebra a Santa Eucaristia, aí pode celebrar também o sacramento do matrimônio. Mas no sítio, em salões, em tendas, na nossa diocese é proibido. Agora uma bênção sim, né, padre? Não, uma bênção em qualquer lugar. Qualquer local, né? Agora a celebração do sacramento, não. Por exemplo, você vai fazer 25 anos de casado, é diferente. Você já está casado. Você vai ser um momento celebrativo, de ação de graças, tal. O padre pode ir lá na sua casa, no salão que você aluga ali para fazer uma confraternização, fazer uma bênção, né? Um momento de oração, de agradecimento a Deus, de súplica, né? Pela família constituída há 25 anos e tudo mais. Mas a celebração em si do sacramento na nossa diocese atualmente é proibida. Que maravilha. É bom para deixar esclarecido, né? O senhor está na Nossa Senhora de Fátima, 15 anos, padre? Rapaz, o tempo passa, hein? 15 anos. 32 anos já de padre, de sacerdócio. Fiquei 17 aqui, agora estou a 15 já. 15 e meio, né? Porque já estamos na metade do ano também, né? Ô padre, e os trabalhos lá, como é que tá? A todo vapor. Estamos trabalhando, não pode parar, né? Eu cheguei nessa paróquia lá, na época que o Dom José veio para fazer minha transferência, eu falei, bom, eu não tenho necessidade de sair, mas é bom sair também. Eu não quero sair, né? Você sai sempre do certo para o incerto. Então, mas era a hora de eu sair, eu falei, o senhor me coloca onde o senhor achar melhor, não vou exigir nada, eu estou para servir a igreja. E vai de cá, vai de lá, acabou sobrando essa paróquia. Na época a paróquia estava destruída, né? Nossa Senhora de Fátima, que era lá em cima, ao lado da rodoviária. E houve todo aquele problema do bispo na época, do Agostinho, o prefeito Agripino, o padre Ricardo, que não queria que fosse destruída, derrubada a igreja para se fazer embaixo. Então, e com tudo isso, muita gente se afastou. E a paróquia estava nessa situação quando eu cheguei, né?
em fase de acabamento da igreja, e muita gente participando em outras paróquias, muita gente desgostoso por tudo, a forma como foi feito. E eu fui lá, falei, vou tentar juntar os cacos, né, devagarzinho, conversando, visitando, trazendo as pessoas de volta para a igreja e recomeçando. Tanto que não tínhamos nenhuma pastoral quando eu cheguei lá. Poxa nada. vida, Assim, alguns ministros da Eucaristia, pessoas de idade, os mais jovens já tinham ido para servir outras paróquias, ficaram ali os mais idosos. Então, quando eu tomei posse lá, foi dia 2 de fevereiro de 2004, eu lembro bem, uma missa um domingo à noite, e não tinha 60 pessoas. 60 pessoas eu tinha aqui em qualquer capela rural, 10 horas da noite. Então tive que juntar os cacos e começar praticamente do zero. Eu já fui para lá sabendo de toda essa situação, né? Mas a gente está a serviço da igreja, né? Prestei esse serviço lá, até a hora que o bispo achar que eu devo ficar lá, a hora que ele quiser me transferir também, sem problema nenhum. Ô, padre, o senhor lá, eu não sei se é do senhor ou se foi denominado para lá, a congregação mariana é forte lá, né? É. Lá em Prudente nós temos 3 paróquias que têm a congregação mariana. É a nossa, paróquia Santa Rita, Isso. e se eu não estou enganado, a paróquia Mãe da Igreja, que é do seminário. Aliás, eu sou coordenador diocesano desse trabalho. E a congregação mariana tem um carisma de vivenciar o legado que deixou Maria, né? Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E são pessoas dedicadas ao extremo para servir a igreja. É um trabalho bonito, é um movimento antigo da igreja. Esses movimentos, com o tempo, vão se passando, eles vão dando lugar para outros movimentos novos, né? Mas lá nós temos um grupo ainda muito bom. Aliás, é o grupo mais forte das 3 paróquias lá, que ainda restou a congregação mariana. Nossos pais, antigamente, pertenceram, todos eles, dessa congregação, né? E hoje nós temos muitos padres aí na diocese que os pais foram congregados marianos, né? O padre Pedro, Olha. o padre Mauro, o Dom Maurício, eu, tantos outros, o padre Cássio, que está em Regente, o pai dele era o seu José lá de Itaciba, e vários outros sacerdotes. Então isso aí contribuiu muito também, a congregação mariana, para o surgimento de vocações sacerdotais. Eu tenho assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo senhor. Se o senhor se lembra, o senhor sabe, o meu pai era congregado mariano e ele tinha uma admiração pelo senhor muito grande. Ele gostava demais do senhor, meu pai é falecido, né? E eu me recordo, meu pai foi um dos primeiros, padre, a fazer a missa sertaneja. E foi a congregação mariana que fez. E na época, eu gosto de cantar e tudo, e nós fomos cantar acho que várias vezes lá, e o senhor abriu as portas, e a congregação mariana cresceu muito através daquilo ali. Então, em nome do meu pai que está no céu, que eu sei que ele está muito feliz, no qual já disse, tem uma admiração muito grande pelo senhor, e fez, puxa vida... foi a maior alegria da vida dele, foi quando o senhor abriu as portas lá, porque na nossa comunidade a congregação mariana existe, mas na época o padre não aceitava tanto, né? E a gente respeitou, mas lá o senhor abriu as portas. Então, em nome da minha família, eu quero agradecer ao senhor por isso. O senhor não sabe a alegria e a felicidade que o senhor deu para o meu pai. E essa missa sertaneja, o povo gosta. Gosta. Né? São cantos com melodia sertaneja, mas cantos evangélicos, né? Cantos extraídos do Evangelho. É uma adaptação. E o povo gosta, vibra, né? É gostoso. E é diferente, né, padre? Não é uma coisa que a gente pode permitir assim constantemente, né? Mas é algo esporádico. Então, cada 3, 4 meses, nós temos lá essa missa sertaneja. Tem ainda, né, padre? 3, 4 meses. Que maravilha. E quando é anunciado que vai ter a missa sertaneja, lota a igreja mais ainda do que é o costume, né? O povo gosta. O povo gosta. Eles acabam priorizando aquele horário. Entendeu? Vamos supor que a missa vai ser nesse tal de manhã. O senhor está acostumado a ir no sábado, ele deixa para ir de manhã. Entendeu? Ou ele vai sempre de manhã, a missa é à noite, sertaneja. Ele prefere deixar de manhã e ir na sertaneja. Lá é a missa sábado e domingo, tem 2 missas. De manhã e à tarde. Lá de manhã, no sábado, nós temos às 19h30.
todo sábado. É. Domingo de manhã temos às 7h30 no Lar São Rafael. Ah, no Lar São Das Rafael. irmãzinhas lá dos anciãos desamparados, né? E às 9 na Igreja Matriz. E depois à noite, no domingo, às 19 horas, na Matriz também. Então são 4 missas final de semana. E a missa das crianças também, que é no encerramento da catequese, todo sábado, às 10 horas, né? Ah, então a missa das crianças lá é sábado, 10 horas 10 da manhã. horas. A catequese tem início às 8h30, é 1h30 de catequese, e depois as crianças vêm para a igreja com os catequistas e nós celebramos a missa. Ah, que maravilha, que maravilha. Ô padre, o que significou na vida do senhor o Dom Maurício, hoje, né? Que o senhor vai se comprometer de trazer nós para nós fazer uma live com ele também, que era padre na época, tudo começou com ele, e do Dom Agostinho. Inclusive, nós estivemos juntos ontem e hoje. É mesmo? Uma vez por mês ele vem aqui a Prudente, ou nós vamos lá, alguns padres, né? Nós temos a nossa fraternidade sacerdotal. Então, geralmente ele vem, né? E nós, quando possível, vamos até Botucatu e passamos um dia, 2 juntos, né? De convivência, confraternização, de espiritualidade. Isso já desde quando fomos ordenados padres, né? Eu, Padre Mauro, Padre Pedro, Padre Álvaro. Então, o Maurício significou muito, né? Foi ele quem me deu suporte para mim começar. Quando eu vim para cá, já disse que nem era diácono, né? Verdade, eu era seminarista, tendo terminado a teologia. E iniciei os trabalhos aqui, ele me dando toda a orientação e a força necessária. Então eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ele, né? Uma pessoa de um zelo pastoral, tanto que hoje é arcebispo da província. Verdade. E aprendi muito com ele aqui. Um homem totalmente despojado, um servo de Deus, uma pessoa humilde ao extremo, de uma capacidade incrível, né? É bonito, tem muita gente boa, viu, na igreja. Tem, graças a Deus. E o Dom Agostinho? Dom Agostinho também foi importante, porque ficou bispo 27 anos aqui da nossa diocese. Aliás, dos 5 bispos que nós já tivemos, foi o que ficou mais tempo. E foi ele também quem me aceitou, né, no seminário. Aliás, quando eu entrei no seminário, ele não era bispo aqui ainda, era o 3º bispo, Dom José Gonçalves. Depois foi substituído por Dom Agostinho no ano de 1975. Eu entrei em 74. Mas Dom Agostinho que me ordenou, que me acompanhou todo o tempo do seminário, foi ele. Ele era radical, exigente, linha dura, militar, né? Ele era militar, né, militar, pai? graduado. E com ele não tinha muito diálogo, não. Muita sugestão. Era bater continência e cumprir ordem, né? Assim, na visão dele. Trabalhar e certinho, dar conta do recado, tá ótimo. Então ele tocava... ele tocava um clero, vamos dizer assim, como se estivesse comandando um pelotão de soldados. Do exército. linha dura. Mas ele foi muito, muito querido, né? Vixe. Mas também um homem desprovido de tudo, simples. Foi muito importante também a passagem dele aqui pela nossa diocese. A vida de... Cada um tem sua maneira de ser. O importante é o coração e a maneira de agir, né, pai? Padre, estão mandando aqui para mim, tem uma passagem que aconteceu aqui em Machado, quero que o senhor conte a história para nós. O senhor foi celebrar uma missa no Guaiçara e o senhor chegou, o senhor vai lembrar, se o senhor não for lembrar, eu ajudo o senhor a lembrar. O senhor foi celebrar uma missa no Guaiçara, a missa, o senhor chegou lá na missa, lá, correndo, saiu do carro lá, atrasado, foi celebrar a missa no Guaiçara. Chegou lá, tinha um casal lá que ia fazer bodas de ouro, 50 anos lá. Aí o senhor chegou e tal, missa aí, celebrando, e chamou o casal, foi dar bênção, aquela coisa lá toda lá e tal. Aí o senhor perguntou pra esposa como que ela ficou. Eu lembro essa história. Você lembra? Então conta pra nós. É bom falar que o Guaiçara é uma capelinha que tem aqui. Isso. Na rodovia, ao lado da Semente Gasparim. Certo. E ali pertence à paróquia de Bernardes. Ah, é? Ali nós temos uma colônia de japoneses, né? O bairro Aoba, o bairro Guaiçara e a Quinta Escola. Parte da colônia pertence ao município de Machado e parte pertence ao município de Bernardes. Mas a capela está localizada dentro do perímetro
de Bernardes, município de Presidente Bernardes. E na época o Padre João, um dia que choveu muito, e ele me ligou se eu podia ir lá. Eu falei, João, eu vou, porque eu tinha capela rural, mas quem chega? Nem tatu de chuteira chega onde eu tenho aqui hoje. Eu vou deixar. Tudo asfalto, né? Eu fui. Aí cheguei lá, nunca tinha celebrado missa lá, porque pertence a outra paróquia. Alguém da comunidade disse, padre, tem um casalzinho aí. Eu gostaria muito que o senhor fizesse uma bênção no final da missa de 50 anos de casamento. Falei, mas casalzinho? É aquele ali, aquela lá. De fato, de baixa estatura, baixinho, né? Falei, casalzinho não. Quem faz 50 anos de casamento é casalzão. Não brinquei. Aí tudo bem e tal. E no fim da missa, antes da bênção final, eu chamei. E ele se chamava Joaquim e ela Ana. Por ironia do destino, o nome dos avós maternos de Nossa Senhora. São Joaquim e Santa Ana. Aliás, os avós de Jesus, né? Os pais de Nossa Senhora. Falei, que bom, seu Joaquim, dona Ana, tá? Ainda partilhei isso com eles. E eu perguntei para ela, falei, dona Ana, qual foi o segredo dos 50 anos, né? Mas o pessoal simples, da roça, ela ficou meio assim, mas falei, não pode falar, eu segurando o microfone. Ela falou, padre, antigamente nós viemos, meu pai veio de Minas. Veio para cá, éramos meieiro, trabalhava na lavoura. E antigamente o rapaz daqui ficava de olho na moça dali do lado, né? E vice-versa. Falei, as mulheres também têm olho, né? Aí ela falou, a gente também, mas Falei, não é só os homens, não. Aí ela falou, então, a gente se conheceu assim e tal, e pouco tempo naquela época, não tinha nem namoro. Ela tinha que casar logo, a primeira moça que conhecia, o primeiro moço já tinha que logo casar e tal. E a gente se casou. Aí Deus nos deu 4 filhos, estão aqui, temos 10 netinhos, e trabalhamos na roça, lutamos e vencemos, né? Graças a Deus estamos aqui hoje. Então, que bom, parabéns, né? Uma salva de palmas para a dona Ana, todo mundo aplaudiu e tal. Aí eu falei, seu Joaquim, partilha conosco também um pouquinho, né? Qual foi o segredo dos 50 anos do senhor? Ele fazia... dava um sinalzinho positivo, assim, um tchauzinho. Falei, não, pode falar, não precisa ter medo. Todo mundo é conhecido aqui, o único desconhecido aqui sou eu, que não sou o padre daqui. Não precisa ter medo, né? Pode partilhar qual foi o segredo dos 50 anos. Aí a dona Ana deu uma cutucada e falou, padre, ele é surdo. Tá explicado o segredo. Então tá aí o segredo dos 50 anos. No caso era surdez física, né? Mas o casamento requer muita surdez, né? Precisa. Então, às vezes você tem que se fazer de surdo, se fazer de mudo. Na hora que você está estressado, nervoso, é melhor tirar o pé, porque senão você acaba falando, pode machucar, magoar, não é? E muitas vezes isso vai desgastando o relacionamento do casal. Então foi isso que aconteceu. Mas isso é muito bonito, né? Tá aí o segredo. E é uma grande verdade. O casamento requer muita renúncia, né? Muita doação, muito carinho, muito afeto, muito amor, muito respeito um com o outro, senão não tem jeito de conviver. Pensamento diferente, temperamento diferente, formação diferente, né? De repente, tá junto para a vida toda. Então requer tudo isso para que o compromisso seja levado, né, adiante. Ô padre, o senhor A rapadura é mole, mas não é doce não. Aí não tem trocadilho. Aí não tem trocadilho. Deixa eu falar um negócio, senhor. O senhor nasceu padre. Não era padre quando eu nasci. Não, o senhor nasceu padre. Que nem diz meu amigo Fatioli, o senhor nasceu padre. Eu nasci para ser padre mesmo. Nasceu para ser padre. E o senhor tem Jesus Cristo no coração, o senhor tem Maria, o senhor tem os sacerdócios, são os maiores amores da vida do senhor. Só que o senhor tem uma paixão grande, uma paixão diferente, que é o Santos Futebol Clube. Da onde nasceu essa paixão, padre? Aqui, ó. Aí tem história, né?
Pô, obrigado. Você quer um presente pro senhor, cara? Obrigado, cara. Ó, vou mostrar pra todo mundo, né? Tem 2 estrelinhas aqui, cara. Até autografei já aí. Certo? Meu pai era palmeirense, também faleceu há 8 anos. O pai do senhor era palmeirense? Obrigado pela camisa. E ele trazia meus irmãos mais velhos. Um até já é falecido também, que é acima de mim. E eu vinha também, era pequenininho, no fim dos anos 60. Chegando os anos 70 aí. Eu nasci em 62, eu tinha faixa de 7, 8 anos. E assisti alguns jogos do Santos do Pelé. Tanto que o pessoal diz, você é santista, é por causa do Pelé mesmo. Você quer o quê? Tem história, né? Alguém não tem história para contar. E eu vinha, e a partir daí meu irmão mais velho virou santista doente. E ele acabou influenciando a minha decisão do meu irmão mais novo, que é santista também, o Ney. E o Gil não, esse que faleceu, corintiano, roxo. E por fim, minha mãe corintiana, esse meu irmão segundo corintiano, meu pai palmeirense e nós 3 santistas. Foi aí que comecei a gostar e torcer pro Santos. Já teve alguma passagem na vida do senhor, padre? Jogo do Santos, final de campeonato. Rapaz, tem a missa. Eu vou chamar um padre pra me substituir aqui, que eu vou assistir a final do Santos. Já aconteceu, padre? Já, várias vezes. Aconteceu? Várias não, porque algumas vezes, né? Foi naquele trágico 1995, que nós fomos assaltados, roubados. Pelo Botafogo do Ribeirão. Não, Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo do Rio de Janeiro. Tanto que botaram um juiz carioca para apitar o jogo. Fizemos 2 gols legítimos, ele não deu, e um gol irregular do Botafogo validou, e o Botafogo foi campeão. Nós perdemos o Campeonato Brasileiro. Naquele ano eu lembro bem. Nós juntamos aí uns 70 santistas e fomos na casa do Pedrão Carlucci, que também já é falecido. De feliz memória. Esse cara foi muito meu amigo, cara. Eu chorei pra caramba no dia do velório dele. Inclusive não consegui nem fazer a celebração lá. Falei pra mulher dele me desculpar que eu não tinha condições emocionais, de tanto que eu gostava dele. Ele passava aqui na minha casa todo santo dia. Quando ele estava aqui, ele era viajante da família Maihara, vendia sementes, semente Presidente. Tanto que ele que conheceu, como eu disse, esse trabalho da medicina alternativa lá. Sim. Lá em Rondônia, no estado de Rondônia, vendendo semente lá. Ele que trouxe também. E ia ganhar, Giovanni no auge, tá? E eu lembro bem, o Zé Branco, na época. O Zé Branco do Sol. O Zé roubou uma carreta, cara. Encheu de caixa de som. Ele tinha muito som, né? Ele fazia shows, cantoria e tudo mais. O filho dele também sempre gostou disso aí. Eu sei que ele carregou essa carreta sozinho. Ficou uma semana rodando aqui em Machado, o hino do Santos, os gols de Giovanni. E ele foi escutar o jogo no caminhão, lá na rodovia. Ele falou que ia botar o som no último. Lá na rodovia? Na rodovia, embaixo da ponte no trevo lá. Mas som de arrebentar, meu. E nós todos aqui na casa do Pedrão. E eu deixei o padre encaminhado para celebrar a missa da noite, porque estava certeza que ia levantar o caneco. Aliás, era mais um, né? Mais um. Nós temos 9, com esse roubado aí é 10 brasileiros. Isso é verdade. E esse ano, Peronon vai ser o 11º. E aí, padre, o que aconteceu? Os palmeirenses não estão gostando, né? E aí, padre? Aí aconteceu essa tragédia toda. O Zé Branco ficou sozinho lá. E nós, cada um, foi embora, nervoso, bravo, cada um voltou para sua casa. Ele desligou o rádio, veio embora e descarregou a carreta sozinho. Coitado do Zé Branco. Ô Zé, um abraço pra você. O Zé vai lembrar dessa história. Por conta daquele juizinho, viu? Márcio Rezende de Freitas. Aquele fez assim, ó. Acho que é Márcio Rezende de Freitas, se eu não me engano. Exatamente. Na verdade, ele era carioca. Na verdade, ele era mineiro, padre. Ele é mineiro. Mineiro, ele estava apitando numa federação lá do sul, isso, Santa Catarina. Mas ele é mineiro, eu acho que ele era carioca. Se ele não era, ele foi carioca. Aquele dia ele foi. Ô padre, aí tem uma história também que diz que o senhor estava na casa do Brizola faz tempo. Um jogo normal, sem ser a semifinal.
E Santos e Palmeiras. Primeiro tempo, Palmeiras 2-0 no Santos. Aí o filho do Brizola, que era menininho, chegou aí, padre. Serginho, meu xará. Chegou no senhor e falou: "E padre, conta essa história pra nós. O que o senhor aconteceu aquele dia?" Ele falou: padre, resolve aí, dá uma benção aí, uma benção. Falou desse jeito, criança, né? Faz uma benção aí pra ver se nós viramos esse jogo aí. Falei: então vamos fazer. Mas brincando, né? Que você acha que lógico. Deus está desse lado ou do outro lado. Lógico, é uma brincadeira. Que nem diz o ditado: se macumba valesse, o Campeonato Baiano terminar empatado. Deus não está preocupado com o futebol, não. Eu falei: fazer com a mão esquerda, então, né? Brincando. Mas ele acreditou, porque era criança. E não é que nós viramos o jogo? Virou. 3-2. E ficou gravado. Ficou gravado. Ficou gravado pra ele. Eu já nem lembrava mais disso. Agora, você contando, eu acabei lembrando. Quando eu estava aqui em Machado, eu gostava muito de assistir jogo na casa do pessoal santista. No Zé Ilídio, no Gilmar, no Pedrão, na casa do Isaac e várias outras casas. Eu gostava de assistir sempre que era possível ir. Que Era mais gostoso, né? É lógico, é mais gostoso. Todo mundo, né? Padre, numa pena, nós estamos estourando já. Eu gostaria. Mas olha. Pode falar. Posso falar? Lógico. Nascer, viver e no Santos morrer, cara, é um orgulho que nem todos podem ter. É verdade. Nós temos esse orgulho, né, padre? E o Gilmar também. Padre, agora sim, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para eles, fazendo uma reflexão de tudo, por favor. Os jovens é o futuro da humanidade, o futuro da igreja, o futuro de tudo, né? Então a igreja tem sempre um carinho para acolher a juventude. É um tempo sempre marcante, né, na nossa vida. A juventude é um tempo muito forte. E nós, padres, sempre procuramos acolher, atender, dar oportunidade para que os jovens estejam dentro da igreja, conheçam os valores da religião, os valores humanos, os valores morais, os valores éticos, os valores religiosos, né, da fé, que tudo isso seja princípio de vida para eles. Então a igreja tem sempre as portas abertas para a juventude. Mas no papel é isso aí, mas na prática não é um pouco complicado, né? Hoje a meninada aí tem mil e outras coisas, muitas vezes até muito mais atraente do que tudo isso, segundo o critério deles, né? Por exemplo, a Imprudente, que tem de opção para jovens, de lugares onde a juventude se concentra. Então precisa ter alternativas dentro da igreja, e nós procuramos isso para que os jovens estejam na caminhada, na vivência da fé, né? Uma vez que se trouxe, a partir dali eles vão ter critérios para a vida, né? A partir do evangelho, da fé cristã, da formação humana, moral. Opa. Então eu quero aqui convidar toda a juventude que está nos acompanhando, né? Dê um tempinho a mais para Deus, não que Deus precise do nosso tempo, né? Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa da igreja, da religião, da fé, somos nós, seres humanos. É importante que a juventude se volte mais para Deus, sobretudo nos dias de hoje, né? Com toda essa evolução de tecnológica e tudo mais. Nada contra, mas às vezes a gente tem tempo demais para tudo isso e para aquilo que é o mais essencial a gente não tem. Deixar aqui um abraço a todos os jovens, aqueles que talvez tenham algum sonho, algum desejo também da vida religiosa. Nós, padres, temos a missão também de atrair novos sacerdotes, né? Porque a gente vai passando e precisa substituir também. Aqui em Machado eu tive a alegria de batizar dois. Um já é ordenado, que é o Luiz Fernando, filho do Tata, né? Tá, inclusive ele trabalha atualmente em Portugal. E o Igor. O Igor também foi eu que batizei. Em breve ele vai ser ordenado sacerdote. Então eu tenho essa alegria. Dois que eu batizei. Um já chegou, está chegando. Em breve vai ser ordenado. Mas a preocupação é com mais, né? Graças a Deus o número de jovens que buscam a vida religiosa tem crescido. Então quero estender aqui o convite já com esta oportunidade a todos, né, que desejam conhecer um pouco mais a igreja, a religião católica, conhecer o nosso seminário, conversar mais com o padre da paróquia, né, e ter um discernimento vocacional maior,
quem sabe possa estar aflorando uma nova vocação aí. Então não tenha medo de consagrar sua vida a Deus, não. Tá. Ô padre, o senhor falou da vocação, antes da gente terminar, que eu lembrei de um aqui, eu não posso deixar passar. Às vezes, um jovem, ele tem vontade de ser padre. Às vezes por timidez, às vezes por alguém não instruir, às vezes o pai não tem uma instrução correta para isso, ou às vezes o pai tem medo, será que meu filho vai ser padre mesmo ou não vai? Se despertou isso nesse jovem, o que ele faz, padre? Ele tem que lutar pelo ideal dele. Sim, né? Mas como é que ele faz para procurar a igreja? Como que ele faz? Ele tem que fazer um acompanhamento com o padre da cidade. É o padre mais próximo dele, onde ele vai participar da comunidade, que é o padre que está à frente. Certo? E o padre vai encaminhar depois de várias conversas, o padre vai ver se ele de fato tem algum sinal de vocação. E aí nós temos os encontros vocacionais, promovidos pela pastoral vocacional na diocese. Aí ele é encaminhado. Esses encontros é para dar o discernimento para ele, para que ele possa dizer sim, entrar no seminário ou não, né? E entrando no seminário, aí lá mesmo, a caminhada do seminário que vai ser o maior discernimento para ele depois. Não é porque está no seminário que vai ser padre, né? É como um namoro, né? Porque você namora essa moça ou esse moço, você vai se casar com ele ou com ela. O namoro é que vai dizer. O tempo de convivência e conhecimento é que vai dizer tudo. E o seminário é para isso também, para esse discernimento. Mas o primeiro passo é estar ligado, vinculado, conectado, né? Essa é a palavra da meninada aí. Conectado com a comunidade onde ele mora. E sendo acompanhado pelo padre da paróquia. Tá. Ô padre, para nós encerrar, eu queria agradecer. Nós tivemos mais de 4.000 visualizações que assistiu a nossa live ao vivo. 4.000, gente. Muito obrigado, maravilhoso padre. Isso daí mostra a pessoa que o senhor é, o respeito e a admiração que as pessoas têm pelo senhor, porque não é só Machado, nós estamos falando prudente, enfim. É uma coisa que vai ao extremo. E fazer uma live do jeito que a gente está fazendo hoje, e você levantar mais de 4.000 pessoas assistindo, não é vendo e parando, assistindo, é um motivo de muito orgulho para o senhor. Eu queria parabenizar o senhor por isso. O senhor que está fazendo esse monte de gente assistir uma live simples e que estão assistindo ao vivo. Muitas pessoas que não conseguiram assistir hoje vão assistir agora, quando chegar em casa. Muitas pessoas estão trabalhando, enfim. Então, parabenizar, viu, padre? Muito obrigado. Isso mostra a pessoa maravilhosa que o senhor é, viu? Obrigado, eu agradeço, né? Só tenho a agradecer. Aliás, a gratidão é uma grande virtude que nós devemos prestar a Deus e ao próximo todo dia, todo instante, né? Só agradece a Deus quem reconhece os feitos de Deus na vida dele. Então quero agradecer a todos, a todas, irmãos e irmãs que nos acompanham, né, neste momento da entrevista, e deixar aqui um beijo no coração de todos e um forte abraço. E dentre essas 4.000 e poucas, aí se o Gilmar me passou, tem uns 10 minutos, né? Já deve estar com muito mais. Tem uma pessoa, se eu for citar nomes, padre, nós vamos ficar aqui até 3 horas da manhã, mas tem uma pessoa que eu gostaria que pediu encarecidamente que mandasse um abraço pro senhor, que gosta muito do senhor, demais, que é o seu Atos Buix, tá? Atos Buix. Então ele deixou, falou, por favor, não deixa de dar, então tá aqui, seu Atos, tá aqui o padre Sérgio. Seu Atos, meu amigo, meu irmão, um abraço também, uma pessoa íntegra, muito boa, que prestou serviço na política aqui em Machado, trabalhou em favor do povo e exerceu o mandato honestamente, trabalhando. Então, é uma pessoa admirada por mim e por todos nós, machadenses. Perfeito. Um abraço e saúde para o senhor. Em breve vou fazer outra visita. Gente boa. Beleza. Pessoal, TV Foto Bruna, fazendo essas entrevistas às terças e sextas-feiras. Sexta-feira, olha só quem vai estar conosco sexta-feira. A partir de amanhã o Gilmar já vai começar a fazer a chamada do Carlito. Gente, eu não conheci o Carlito, fiz uma entrevista com o Carlito, nós gravamos. Sinceridade, eu estou muito feliz de ter feito a entrevista com o Carlito. Uma pessoa extraordinária. O Carlito tem tanta coisa para falar
que, olha, sinceridade, vale a pena você assistir. Você vai se emocionar muito, você vai rir muito. Foi muito. Vai tocar violão. Vai tocar violão. Foi extraordinário a live, a gravação, né? A gravação que nós fizemos com o Carlito vai ao ar sexta-feira. Tá bom, pessoal? Sexta-feira aguardamos vocês. Carlito vai estar conosco. Agradecer então a Casa de Carnes Tradição, qualidade e preço bom, Escritório Contalex, do meu amigo Dirceu Carmo Lustre, Empório Naturo, produtos naturais, Osmar Gás, Casa Radioluz, móveis eletrodomésticos, Veiga Metal Arts, todos, né? China Mix, comida chinesa em Presidente Prudente, Panificadora Amizade, nova panificadora aqui em Álvares Machado, Dispan Alimentos, toda a sua equipe, o Emerson, Jaqueline Naldi, Jaque, um abraço, Pratas Finas e Natura, fala com a Jaque. E também a Churrascaria Guaíba, do meu amigo Ivan. Padre, o senhor vai assumir um compromisso comigo e com o Gilmar. O senhor vai agendar para nós e para o povo, e para o público aqui. Vamos lá, ué. O Dom Maurício, que nós queremos fazer uma entrevista com ele, porque ele teve passagem aqui em Álvares Machado também, e ele vai ter muita história para contar conosco. Eu quero que o senhor agenda com ele para nós. Sem dúvida, eu vou falar. Eu estive com ele hoje, como já disse, né? Mês que vem nós vamos estar juntos de novo. Aí senhor, mais para frente nós podemos agendar. Pode marcar, ver a agenda dele, padre. Nós vamos fazer a agenda dele. Se não der para ele vir ao vivo, nós vamos lá gravar com ele. O pai e a mãe, o pai dele faleceu há uns 3 anos atrás e a mãe faleceu agora há 6 meses atrás. E os pais dele têm um sítio aqui, entre Machado e Marcondes, no bairro Timburi. Agora, como o pai e a mãe faleceu, não tem ninguém no sítio. Mas quando ele vem para cá, os irmãos, as 2 irmãs e os 2 cunhados que moram por dentro, ficam com ele aí no sítio, né? Então talvez veja a possibilidade de dele vir aqui, é próximo, ou de vocês irem lá, não sei. Não, é a agenda dele, viu, padre? Se ele quiser que a gente vá lá, a gente vai. Porque sempre ele vem, sempre corrido, né? Isso. Nós ficamos juntos ontem. Hoje de manhã ele vai ficar esse dia, ficou esse dia com a família, amanhã cedo ele já vai. Ele tem compromisso em Araçatuba amanhã à noite, falou para mim, 25 anos de diocese, de criação da diocese de Araçatuba. E ele, quando foi bispo de Assis, ele atendeu a diocese por 3 anos, que estava lá sede vacante, não tinha bispo. E ele também acompanhou lá e prestou serviço em Araçatuba. Por conta disso, também como arcebispo da província, ele vai estar amanhã lá. Então é corrido o negócio. Mas eu posso falar e se ele puder, prontamente ele vai atender. O Maurício é uma pessoa... Se mais de 4 mil pessoas me acompanharam, você imagina com ele. Então nós vamos aguardar o padre aqui, o Dom Maurício aqui. Padre Sérgio. Vamos combinar. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Muita graça na vida do senhor. Muito obrigado, viu? Obrigado. O senhor ter vindo aqui conosco, numa entrevista aqui simples conosco, o senhor ter vindo e trazer esse monte de sabedoria para esse povo ouvir aqui. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Um abraço pessoal, a todos. Um abraço a todos. TV Foto Bruna, live terça-feira, ao vivo, sexta-feira, Carlito, tá bom? Aguardamos você, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!